Bom dia para você, meu querido aluno do nono. Hoje a aula vai ser curta, é mais para falar o contexto social político que o Brasil vivia durante a Guerra Fria, certo? Então, o Brasil... Desculpe interromper, gente, a Basté quer fazer uma participação especial. Então, o Brasil, galera, vivia um contexto também de polarização política, porque nós não somos um país simplesmente isolado do resto do mundo. Sofremos os impactos, sem dúvida, né, da divisão, a polarização mundial na época política. Isso não é uma novidade da Guerra Fria, tá? Durante o período dos fascismos, a gente também sofreu essa polarização. Durante a época do Iluminismo, quando havia-se aquele espectro da Revolução Francesa rondando todo mundo, os portugueses eles morriam de medo de mandar os seus filhos para faculdades que pudessem trazer esses conhecimentos iluministas, tanto que na maioria das vezes, né, os brasileiros preferiam que seus filhos estudassem em Coimbra, pois lá eles teriam uma educação mais conservadora. Então, o iluminismo chegou no Brasil pelos intelectuais pretos, né, pela luta da libertação da mão de obra escravizada, e sempre, como eu disse, houve essa polarização política. Nessa época, o iluminismo seria a esquerda política. Hoje, o que a gente considera esquerda política são as causas dos trabalhadores ou das minorias políticas. Explicando para você, meu querido aluno, o que é uma minoria política. Não se trata de ser um percentual da população que realmente é a minoria em números, mas trata-se de pessoas que não têm acesso ao poder, seja poder político ou econômico. Então, atualmente, se a gente for parar para pensar, as mulheres, apesar de serem a maioria da população, são consideradas uma minoria política, tá? Assim como a população preta e mestiça também esteve nessa posição de minoria política historicamente. Raramente a gente vê alguma pessoa no poder defendendo os interesses desse povo. Tanto que, quando realmente teve pessoas no poder defendendo o interesse do povo, a gente teve casos como o da Marielle, que foi assassinada simplesmente por grupos milicianos. E a milícia, como sempre, né, defende, no Brasil principalmente, o interesse das elites, das classes mais altas da sociedade. Tanto que os coronéis, né, o que a gente chama de coronelismo, que são esses políticos que têm um largo poder no Estado e ao mesmo tempo tem muitas empresas ou tem muita terra, né, eles eram amparados por milicianos. Então, toda a corrupção da política, de maneira geral, acaba sendo amparada pela milícia. E vale lembrar também, galera, que quem matou a Marielle foram milicianos, né? Então, nesse sentido, a gente sempre vai ter, enquanto houver desigualdade entre o povo, diferenças políticas, de interesses políticos, tá? Isso não se trata só do evento da Guerra Fria ou da Revolução Francesa, mas trata-se de um evento natural, porque eu falo natural entre aspas, né? Um evento social, vamos falar assim, de uma maneira mais assertiva, pois naturalmente uma sociedade que tem desigualdade, as pessoas que sofrem essa desigualdade uma hora vão se cansar. Elas não vão sempre ficar na posição de oprimidos e agradecer pela sua pobreza e simplesmente pelo ato de estar vivo. Mas estar vivo implica em muitas coisas, né? Não implica em viver como se você não existisse para o país. Então, como eu disse, a polarização política é natural. Os grupos da elite vão entender e vão defender politicamente seus interesses, óbvio, né? E os grupos que são subalternos, né, que são dominados aí por essa elite, vão defender o fim dessa dominação. Foi assim durante o iluminismo, vai ser assim agora com as ideias socialistas, né? E vai permanecer enquanto houver desigualdade, tá? Como eu disse, a polarização mais forte que uma sociedade pode ter é a desigualdade social, tá? Não adianta você falar para uma pessoa que não tem nem saneamento básico que ela tem que agradecer pela vida dela da mesma medida que uma pessoa de classe média alta, que tem tudo que é necessário para se ter uma dignidade e viver, entende? Eu entendo as críticas da galera quanto a pessoas que acumulam muita riqueza e que esse materialismo exagerado, entre aspas, é realmente uma coisa ruim. Mas essa crítica se isola aí, nessa classe alta. Como que eu vou virar para uma pessoa pobre que só compra o que é necessário para ela viver, literalmente, que é comida, né? Garantir a conta de água, luz, enfim, e virar para ele e falar, você tem que se desapegar dos seus bens materiais. Que bens materiais, cara? Então,
não dá pra gente usar a mesma lógica para entender um grupo da elite e um grupo do povo. Assim como a gente não vai ter a mesma metodologia política para ambos, né? Então, começando agora finalmente, né? O Brasil se via dividido, né? Depois da Guerra Fria. E a gente tinha grupos nacionalistas que eram industriais, militares, nacionalistas, parte da classe média, lideranças operárias, estudantis, intelectuais, etc. E os conservadores, que é a elite rural e banqueira, que são setores da burguesia industrial interessados em associar-se com o capital estrangeiro. São comerciantes, partes da classe média, setores militares identificados com esse projeto. Entre os nacionalistas, a gente tem o PTB, que é o Partido Trabalhista Brasileiro, que foi criado pelo Vargas em 1945. Quando acaba a guerra, o Vargas ele sai desse alinhamento dele com o eixo, né, com o nazismo, e passa a ter uma associação maior com a burguesia nacional e com os trabalhadores, tá? Também tem o PSB, que é o Partido Social Democrático, criado em 1945 pelos interventores estatais nomeados por Vargas, que eram mais próximos do nacionalismo. Quais eram as propostas dos nacionalistas? Proteção às indústrias nacionais, proibição de capital estrangeiro dos setores considerados estratégicos, como petróleo, energia e comunicações, intervenção do Estado na economia, negociações de grupos populares e organizações sindicais, reforma agrária. Então, pode ver que o grupo nacionalista já está querendo enterrar essa elite antiga da história do Brasil, e quando eu digo antiga, é antiga mesmo, desde a época da escravidão, que são esses ruralistas, que são essa bancada ruralista que existe até hoje, que é o sinônimo de conservadorismo, né? E que são antinacionalistas, uma vez que esses caras que têm grande contingente de terra, eles vivem de exportação, né, galera? Então, para eles o nacionalismo não serve, né? Eles não têm essa visão. E por que eles vivem de exportação? Porque eles têm uma grande quantidade de terra produzindo o mesmo produto. Então, se o cara produz gado, né, produz carne, né, entre outras palavras, porque quase sempre o cara que produz gado tem frigorífico, né, ele não vai querer vender essa carne só em território nacional. Ele vai querer vender essa carne no mundo inteiro. Então, ele vai querer produzir mais do que é necessário pra gente, porque ele quer vender esse excedente para os outros países. Por sua vez, os grupos nacionalistas acreditavam que era necessário fazer uma reforma agrária, dividir essa terra em pequenos proprietários. Não seria uma reforma agrária de caráter comunista, que o Estado ia controlar a reforma agrária, mas o Estado só ia literalmente coordenar a reforma agrária e a partir daí cada pequeno proprietário seria responsável por sua terra. Na China comunista, por exemplo, a reforma agrária ela era controlada pelo Estado, então o cara não podia vender a terra assim que ele recebesse, sabe, aquela pequena quantidade de terra. Porque parando para pensar, se cada um vender sua terra, vai voltar a ser um latifúndio, né? Então, se a gente for pensar bem, estrategicamente falando, para a China funcionou super a reforma agrária. E o exemplo da China sempre foi um exemplo a ser seguido pelo Brasil, por várias questões. Território grande, né? Os problemas sociais são muito parecidos, uma população no campo que passa muita fome, o problema grave de doenças que está associado com a falta de nutrição e alimentação e hidratação, dentre outras coisas que o Brasil vive até hoje, né, nos seus interiores aí. Então, a ideia não seria uma reforma agrária comunista que o Estado teria realmente posse sobre a terra e as pessoas iriam usufruir apenas, mas uma reforma agrária que ia tornar aquele proprietário um pequeno proprietário, como houve nos Estados Unidos da América pós a libertação dos escravizados na Guerra de Secessão, tá? Então, dizer que essa reforma agrária que o Vargas queria propor era comunista era coisa de conspiracionista. Mas vale lembrar que o Vargas estava querendo proteger a imprensa. E esse fator é muito importante, porque quando ele fala de comunicação, ele fala de imprensa. A imprensa brasileira, ela era voltada para gerar debates de políticos nacionais e fomentar a cultura nacional, né? Exaltar a cultura nacional. O que aconteceu foi que, com o passar do tempo, os conservadores vão conseguir chegar ao poder, com o Jânio Quadros principalmente, a imprensa vai passar a ser orquestrada por 5 famílias. Essas 5 famílias, que vão concentrar todo o seu poder na imprensa, elas vão fazer todas as pautas conservadoras chegarem até as pessoas como se fosse interesse delas. Então as pautas desses ruralistas que gostam de exportar
essas pautas que vão chegar até as pessoas, entende? Continuando, do lado oposto, contra o PTB e o PSD, tem a UDN, que é a União Democrática Nacional, que é o partido criado pelos opositores de Vargas em 1945, desculpa, gente. Parte do PSD mais identificada com a agenda conservadora. Eles queriam a abertura total da economia brasileira para as empresas estrangeiras. Por essa razão, os nacionalistas chamavam eles de entreguistas, não interferência do Estado na economia, restrição e repressão aos atos sindicais populares taxados de comunistas e defesa do latifúndio. Então aqui a gente tem um interesse econômico em jogo, tá, galera? E quando eu digo interesse econômico, é pessoas que querem ter acesso à terra e dignidade versus pessoas que querem se manter ricas, tá? A UDN, que era um partido ligado aos Estados Unidos, versus um partido que queria defender a soberania nacional no Brasil, que é o PTB e o PSD, tá? Outra coisa muito importante é que quando os nacionalistas falam das indústrias vitais, eles estão falando de coisas que, se a gente pagar mais caro, se a gente acabar vendendo para outros países, a gente sai perdendo muito. O exemplo disso é a Petrobras. Se a Petrobras fosse totalmente nossa, a gasolina não ia estar tão cara. Entende? A questão é essa nacionalização, né, da indústria nacional. Trata-se não de nacionalizar e tornar do Estado toda a indústria brasileira, mas as indústrias mais importantes deveriam ser mantidas como protegidas e não como algo para ser vendido para o capital estrangeiro. Por quê? O que significa capital estrangeiro, meus queridos? O capital é toda a riqueza que um país produz para si mesmo, certo? Quando você transforma esse capital em capital estrangeiro, o país produz para os outros. É como se nós brasileiros estivéssemos trabalhando para os americanos. E toda a riqueza do que a gente produz fica lá, entende? Então eu estou tentando explicar da maneira mais simples possível. É claro que é complexa essa questão. É claro que um país não pode se isolar internacionalmente. Ele deve manter relações com os outros, porque a gente precisa dessas relações sociais, né? Vamos dizer aí que muita coisa do que a gente consome não é produzido nacionalmente, então isso é importante pra gente. Mas vale lembrar que isso não significa entregar o nosso ouro na mão deles, né? Que isso não significa entregar as principais indústrias na mão desses estrangeiros, tá? Então, vocês vão ter basicamente aí uma atividade simples para fazer, tá? Pois tudo que eu comentei na aula anterior e tô comentando agora já dá pra basicamente ter uma ideia. E vocês vão ver um cartaz dos anos 60 falando de democracia e comunismo, né? O perigo do comunismo. Mas tudo isso era de fachada, galera. Por quê? Não havia perigo de comunismo. Nenhum dos partidos tinha intuito de ser comunista totalmente, sabe? Exceto o Partido Comunista, que estava sendo caçado nessa época. Trata-se aqui de você radicalizar a discussão, sabendo que a maioria da população não sabe o que é comunismo, então você fala que tudo é comunismo para assustar a população. Então, reforma agrária aconteceu nos Estados Unidos. Você não tem como dizer que todo tipo de reforma agrária é comunista. Tem vários países capitalistas que fizeram reforma agrária. Acho que, se eu não me engano, a Inglaterra, quando começou o absolutismo dos Tudor, também teve uma reforma agrária. Então, para vocês entenderem que comunismo seria uma sociedade igualitária, né? O que eles estão dizendo aqui do perigo do comunismo nada mais é do que a reforma agrária. E a reforma agrária não era de caráter comunista. Ou seja, eles estavam mentindo para a população com propaganda anticomunista, pois eles sabiam que, através do medo do comunismo, eles iam controlar as pessoas. Pois uma pessoa com medo, meus queridos, é uma pessoa facilmente manipulável. Pode reparar, quando você está com medo de uma situação, então é uma pessoa que não está, e ela pode usar esse medo contra você, muitas vezes ela usa. Então, tem pais, às vezes, que educam os filhos na base do medo, entende? Então, o medo é uma ferramenta política de controle. Todo tipo de conservador ou ultraconservador vai bater na tecla do medo, porque ele sabe que funciona. Ele vai mexer com coisas que as pessoas têm medo, né, que aconteçam, e que elas não fazem nem ideia do que seja, que é o caso do comunismo, né? E por não saberem o que elas acreditam em tudo que é dito, né? Então é aquela coisa, se você não sabe que essa xícara tá escrito rock aqui, eu posso falar que tá escrito bailão em inglês, ou morena em francês, né? Que nem no Alto da Compadecida.
E você vai acreditar. Se você não tiver uma mente um pouco mais afiada e questionadora, você vai acreditar. Porque falar, a professora falou, tá falado. Mas a real é que certos conceitos filosóficos, a gente não pode ficar só na visão do outro. Nós mesmos temos que ir lá e ler, né, sobre ele. Assim se deve ser feito sobre capitalismo com o comunismo. A gente tem que ler sobre esses assuntos para de fato entendê-los, né? Ler os dois pontos de vista para entender os pensamentos. O que acontece é que a maioria da população aqui não sabia nem ler. Imagina buscar o que é comunismo, né? E aí fica meio difícil. E aí fica mais fácil para a população ser controlada. Por isso que o Darcy Ribeiro fala que a crise na educação no Brasil não é uma crise, é um projeto político. É um projeto de controle das mentes e dos corpos. Pois é muito mais fácil controlar uma pessoa ignorante. Eu posso usar essa atitude aí, essa artimanha do